Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos, em nome do Senhor. E hoje eu trago uma palavra acerca da terceira igreja do Apocalipse, que é a igreja de Pérgamo. Ou seja, Pérgamo, a igreja miscelânea que tolerava a mistura. E antes de nós lermos o texto que é em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17, antes de tudo eu quero trazer um subsídio histórico em proferir algumas sugestões de significados que tem a palavra Pérgamo. Uns dizem que significa filho, outros dizem que significa casamentos, muitos casamentos mistos. Outros dizem que a palavra significa torre alta. Também é importante eu frisar aqui que o pergaminho é derivado da palavra pérgamo. E que o pergaminho, que é aquele tipo de folha em forma de rolo adequada para se escrever na época, se tornou oficial ali, naquele lugar, naquela cidade, e ficou no lugar dos papiros egípcios. Agora chego na introdução falando sobre a igreja de Pérgamo, em Pérgamo, dizendo que certa feita, antes de entrar mesmo na introdução, o Senhor Jesus Cristo, em uma conversa que tinha com o seu discípulo Pedro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele proferiu palavras de bênçãos poderosas concernentes à igreja que fosse edificada e fundamentada nele. E o Senhor disse, louvado seja o seu nome, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, o Senhor fazendo uma comparação, ele disse assim: também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o Senhor fazendo uma comparação, que o nome Pedro significa pedra. E o Senhor disse sobre esta pedra, que ele já estava dizendo, se referindo, não era no homem Pedro, mas nele, que é a pedra de esquina, a pedra angular, vamos dizer, a pedra sólida e maciça, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse, sobre esta pedra, ou seja, sobre mim mesmo, através de mim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui, o que é que se dá ao entender? Ele faz alusão ao nome de Pedro e ele quer dizer o seguinte, que a igreja que fosse edificada nele, que vivesse seus princípios, que tivesse a fé nele, glória ao nome do Senhor, que a igreja fosse compromissada com o Senhor, que é o dono da igreja, ele quis dizer que nem pelos meios de ardis, os ardis de Satanás, que usaria para derrubar a igreja, nem as investidas demoníacas, e nem o martírio, que era o que essas igrejas da Ásia enfrentavam na época, essas coisas não seriam capazes de aniquilar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não seria capaz de extinguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então vemos uma promessa maravilhosa do Senhor para a igreja fundamentada nele. Contudo, a igreja de Pérgamo, onde hoje a cidade é chamada Bergama, a antiga capital da Ásia,
Assim também como muitos hoje, esta igreja de Pérgamo, ela não estava enquadrada em ser uma igreja que agradava ao Senhor Jesus Cristo na sua totalidade. E o Senhor os advertiu de que se eles não se arrependessem da conduta que muitos estavam tendo, o Senhor os visitaria com juízo e com a espada da sua boca. Vamos ler aqui. Apocalipse 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Portanto, o Senhor dizia: tenho contra ti, porém, que algumas coisas vocês fazem, porque vocês sustentam a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim também que tu tens, da mesma forma, sustentado a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, porque eu virei a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Foi o que o Senhor disse. Então, as igrejas do Apocalipse, como outras registradas nas Sagradas Escrituras, podemos dizer que são o retrato falado das igrejas de hoje. E é só analisar a pseudo-espiritualidade que está se havendo hoje, não na totalidade, porque tem pessoas que verdadeiramente seguem ao Senhor Jesus Cristo e que têm uma espiritualidade nele verdadeira. Mas se há a propagação da pseudo-espiritualidade e a apostasia e a heresia, que temos visto muito nos tempos de hoje. Agora vamos analisar aqui o teor da carta que o Criador, o próprio Senhor Jesus Cristo, escreveu, enviou, falou e atribuiu à igreja de Pérgamo. Agora vamos analisar ponto por ponto. E o primeiro ponto é que a carta continha as palavras daquele que tem a espada de 2 gumes. É o que diz aqui o versículo 12. O que é uma espada de 2 gumes? É uma espada de 2 lâminas afiadas, 2 lados. E esta espada não é nada mais, nada menos do que a própria palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Hebreus 4, versículo 12 e 13, está escrito: porque a palavra do Senhor nosso Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então a igreja de Pérgamo tinha que prestar contas ao Criador, ao Senhor Jesus Cristo, que tinha a espada de 2 gumes, uma espada sempre pronta, sempre eficaz, sempre apta para discernir com precisão o que é certo e o que é errado. E esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, é a que nos julga. Tanto temos a precisão de discernir o que fazemos de certo, como o que fazemos de errado. Segundo ponto, os acontecimentos em Pérgamo, tanto a igreja como a cidade. O Senhor disse:
No próximo versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, aqui o Senhor está falando uma citação, revelando o que estava acontecendo ali na cidade de Pérgamo, não só na igreja, mas também na cidade, um martírio que houve ali, e que nós vemos que é uma citação até mesmo horripilante de se ouvir. Porque o Senhor diz aqui: eu conheço o lugar que vocês habitam, vocês conservam o meu nome, não negaram minha fé, mas o lugar em que vocês habitam é trono de Satanás. E por que o Senhor falou isto? O Senhor falou que era trono de Satanás pelas seguintes questões. Primeiro, porque a cidade de Pérgamo era rica em cultura e medicina, mas se havia um templo e um altar a um pseudo-deus, a um falso deus chamado Zeus. E ele era considerado o pai de todos os deuses. E isso até hoje existem ruínas, alguns pilares desse templo que era dedicado ao falso deus chamado Zeus. Também se havia um templo de Ártemis, que era uma outra falsa divindade. Também se havia um local de culto para adorarem o imperador, ou seja, a criatura, o governante da época, esse imperador da cidade. Quem não adorasse a ele nos dias de culto que era para ele, sofreria a pena de morte. Por isso que existia muitos martírios. Pérgamo, por ter uma vasta biblioteca de medicina, também tinha um pseudo-deus chamado Esculápio. Era o nome deste falso deus Esculápio. E a imagem desse Esculápio também existe até hoje lá. Que a cidade, como eu já disse, o nome dela atual é Bérgama. E é uma escultura onde a figura é de um homem segurando um bastão e que esse bastão tem uma cobra enrolada. E diz que naquela época o povo ia buscar essa falsa divindade para se ter curas, para serem curados. E esta estátua, além de existir até os dias de hoje, não é de se negar que é o símbolo no anel de formatura de medicina. É um bastão com uma cobra enrolada. Então, o que mais podemos dizer? Por isso, por essas coisas, uma cidade politeísta, uma cidade onde se tolerava a imoralidade, embora fosse rica, mas é por isso que dizia que a igreja de Pérgamo estava localizada numa cidade em que havia o trono de Satanás. Porque essas falsas divindades se referem a Satanás. E adorando a criatura, que era o imperador no lugar do Criador, também é uma, vamos dizer, é uma ênfase das coisas de Satanás. Então, é o que também explica um dos nomes que foi dado de interpretação da palavra Pérgamo, quando diz que um dos significados é casamentos mistos, vários casamentos mistos, é devido a isto. A cidade tem muitos deuses e cada um que ia a esses templos para buscar alguma coisa.
Na segunda parte, o mesmo Senhor dizia à igreja de Pérgamo: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. E sei de Antipas, que foi morto, onde Satanás habita. Pois bem, nesta igreja, como em todas, sempre se há um remanescente, sempre se há alguém que tem fé verdadeiramente, que procura se empenhar em obedecer a palavra do Senhor. E nesta igreja aqui, ela tinha essa mistura. Tinha alguns que retinham o nome do Senhor, que retinham a fé. Mas o Senhor disse: eu tenho, porém, contra vocês que existe alguns que sustentam a doutrina de Balaão, versículo 14, e que também, versículo 15, também da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, os quais eu odeio. Então, quer dizer, nesta igreja se tinham os remanescentes. Existiam aqueles que criam realmente no Senhor Jesus, mas não eram a igreja na totalidade ligada ao mesmo Senhor, nem a mesma doutrina, nem a mesma palavra, nem os mesmos princípios, nem ao mesmo Deus. Era uma igreja onde eles tinham esses outros que eram assim, e que havia uma certa, vamos dizer, uma certa tolerância da igreja de Pérgamo de aceitar esses outros que eram incutidos com a doutrina de Balaão, com a doutrina dos nicolaítas, que era fundamentada na idolatria, na prostituição. E isso porque estes diziam que estas coisas não afetavam a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja de Pérgamo sabia que afetava sim a comunhão com o Senhor Jesus Cristo e que o Senhor disse claramente que odiava. Então, o que é que o Senhor disse que deveria ser o comportamento da sua igreja, dos seus servos, dos seus discípulos? Quando ele disse ali em Mateus 10,16, ele disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sedes prudente como a serpente, ou seja, atenta, sagaz, perspicaz, como é a serpente, e seja simples como as pombas. Que simplicidade é? Porque as pombas não são coloridas como alguns pássaros, não é nessa simplicidade. É porque as pombas, quando diz simples como as pombas, vendo-se no original grego, significa sem mistura. Vocês podem ver que um bando de pombos, eles saem, voam, vão para um lugar, vão para outro lugar, mas no meio deles não há conciliação com outros pássaros. Ou seja, porque são sem mistura. Então é isso que, é essa regra que deve estar na igreja do Senhor Jesus Cristo, sem mistura com modismo, sem mistura com inovações, sem mistura com as coisas do mundo, mesclando com as coisas do mundo, com coisas vis. A igreja, ela não se associa, não deve se associar, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não se associa com o sistema deste mundo. Ela não se associa, ela é separada para o Senhor, para a glória de Deus, e que as características dela é como a noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem rapina. E sobre o fiel Antipas, o Senhor diz assim: o lugar onde Satanás habita, versículo 13, voltando, nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, Antipas, esse foi um cristão firme no Senhor, naquela época e naquela igreja. E o Senhor tinha ele como fiel testemunha, porque ele foi morto sem negar o nome
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem negar os princípios do próprio Deus. Mas assim, quando o Senhor diz, ele foi morto onde Satanás habita, conforme relatos, há indícios de que Antipas foi morto em algum desses templos, dentro de um caldeirão quente em formato de touro, e que foi morto assim, sendo assado, sendo queimado até que virou cinza. Este é o relato de como dizem que morreu Antipas, a fiel testemunha do Senhor. Por isso que ele disse, morreu onde Satanás habita, que era nesses lugares dessa cidade. Agora, mais um ponto. A igreja de Pérgamo é conclamada ao arrependimento. Por causa de quê? Da sua duplicidade, do seu politeísmo, dos seus pecados, da sua tolerância aos que eram contra a palavra do Senhor e que não seguiam os princípios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor disse a eles assim, versículo 16, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, o Senhor conclamou a toda a igreja para que ela se arrependesse. Por quê? Nem todos praticavam, mas alguns estavam permitindo aquelas coisas ali dentro. Por isso que era uma igreja miscelânea, era uma igreja que eu disse no início, que tolerava a mistura. Tinha alguns que não se envolviam com essas práticas, mas que consentia que os outros que se envolviam nessas práticas estivessem ali. Aí o juízo do Senhor, como o Senhor é justo e reto, ele diz, portanto, arrepende-te. Senão venho a ti sem demora e contra eles, ou seja, contra os que estavam agindo mal, o Senhor diz, pelejarei com a espada da minha boca. Eu quero dizer que a espada da boca do Senhor é a sua palavra, é a justiça que ele pronuncia em forma de castigo, de juízo divino, aos eleitos, tanto para julgamento, como aos eleitos da maldição, que também existem. Em Isaías capítulo 65, versículo 15, está dizendo, deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição, o Senhor nosso Deus vos matará e a seus servos chamará por outro nome. Ou seja, os servos do Senhor, o Senhor disse que chamaria por outro nome, mas os que fossem contra ele, está bem claro que ele disse que são chamados de eleitos por maldição. Para quê? Para sofrerem os castigos divinos que são proferidos da boca e pela vontade do próprio Senhor nosso Deus, o Altíssimo. E qual é uma demonstração desse juízo? Vou mostrar. Isaías capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor, onde o Senhor diz assim, para um povo que fazia os ritos, que era para fazer na época, apareciam diante deles só para cumprir formalidades, mas ofereciam o pior e que para o Senhor estavam cheios de pecado. O Senhor fala para eles, Isaías capítulo 1, versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim,
se tornarão como a branca lã, ou seja, o Senhor dizendo a eles, se vocês aprenderem a fazer o bem, e se lavarem, se purificarem, se desvencilharem do mal, então vocês poderão vir diante de mim e apresentar a mim as suas queixas, as suas dificuldades, porque os vossos pecados, que são como escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E o Senhor disse, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, ou seja, o melhor dessa terra que nós vivemos mesmo. Mas apesar de tudo que tem acontecido, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, não é nada que fala perder o efeito. Versículo 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, ou seja, se quiserem ser chamados de eleitos da maldição, sereis devorados da espada, da fome, da peste, da praga, porque a boca do Senhor o disse. Então, essa é o proferir do juízo do Senhor para aqueles que são eleitos por maldição. Aqui em Pérgamo tinha uns que sabiam que não estavam agradando ao Senhor. E o Senhor estava dando chance e oportunidade, dizendo, se arrependam, senão eu vou até vocês e vou pelejar com vocês, com a espada da minha boca. Ou seja, bastasse o Senhor Jesus disser, vá, praga, até a igreja de Pérgamo, mate os infiéis, e ali era obedecida a palavra, a voz do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Quarto ponto. O Senhor diz, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou seja, ao que sobreviver, ao que se arrependesse dos seus pecados e voltasse verdadeiramente para o Senhor, ao vencedor, ao que fosse fiel, o Senhor disse, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, o Senhor, o quarto ponto, disse, aos firmes na fé, aos verdadeiros arrependidos dos seus pecados, o Senhor prometeu duas bênçãos. O maná escondido, que seria o quê? Seria as bênçãos do Senhor nosso Deus, os segredos do Senhor nosso Deus, as maravilhas do Senhor nosso Deus, a providência do Senhor nosso Deus. Assim como o povo de Israel receberam um maná que os pais deles não conheciam e que era algo maravilhoso de se ver ali, o Senhor provendo do céu e que era uma comida assim maravilhosa para eles. Assim o Senhor disse, dar-lhe-eis um maná escondido, ou seja, coisas maravilhosas a vocês revelarei. Em um pequeno memorial com, aqui ele fala, uma pequena pedrinha, louvado seja o nome do Senhor, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, somente aquele que o recebe. Ou seja, para os que estivessem em comunhão com o Senhor, eles receberiam uma pequena pedrinha, eu posso dizer um pequeno memorial, onde aquele que o recebeu e mais ninguém saberia o nome que tinha ali, saberia que bênção seria aquela. Que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas vidas, as nossas casas e as nossas famílias. Amém e graças a Deus.